E aí pessoal, beleza? Eita aqui, e no vídeo de hoje, como você já deve ter visto no título do vídeo, a gente vai falar novamente sobre o Python. No caso aqui sobre uma biblioteca específica, que no caso é o Pandas, que é uma biblioteca voltada para análise e manipulação de dados, de vários formatos, não somente Excel que a gente vai trabalhar aqui. Então atente-se, ela não é específica para o Excel, essa biblioteca. Existem outras bibliotecas de Python que vão ser específicas para ela. Entretanto, nesse caso aqui que a gente vai utilizar, ela vai servir muito bem. Além disso, como eu falei, o Pandas ele consegue tratar vários outros formatos. Ou seja, é uma biblioteca open source e que também é muito utilizada na parte de data science. Então, realmente uma biblioteca formidável para a gente aprender as funcionalidades. Beleza, pessoal? Além disso, antes da gente começar o vídeo, não se esqueça de dar aquela força. Não custa nada você se inscrever para mais conteúdos de qualidade. Caso você ainda não seja inscrito, vai lá, eu estou esperando. Desce aí, ative o sininho. Ou caso você ainda tenha dúvida que esse canal traz conteúdo de qualidade, então vá assistindo o vídeo. Eu tenho certeza que até o final dele você vai se inscrever. Porque aqui no EITech você vai encontrar vários conteúdos sobre programação e tecnologia do modo geral. Bem, então agora chega de enrolação, segue a vinheta e vamos para o vídeo. Só eu sumo. Legal. E vamos para o vídeo. E aqui, pessoal, a gente está na documentação do Pandas. Eu vou deixar um link aqui na descrição, porque tudo que a gente vai falar, você vai encontrar aqui. Caso você tenha alguma outra dúvida aqui de se aprofundar mais nessa biblioteca, vai estar ali também para você fazer essa leitura, porque realmente é uma biblioteca bem completa e a gente vai fazer só uma abordagem um pouco mais simples, porque esse vídeo aqui tem o intuito de mostrar um pouco da programação, que é possível você trabalhar de outras maneiras utilizando a programação no seu dia a dia também, beleza, pessoal? Então não vou tentar trazer nada muito complexo, beleza? Então aqui, o primeiro comando que a gente vai executar aqui, no caso eu vou utilizar o PyCharm, no seu editor que você vai utilizar aí, a gente vai instalar a biblioteca Pandas, né? Pip install Pandas, a gente vai dar um Enter aqui e vamos aguardar um pouco a instalação. Aqui no meu caso, pessoal, eu vou ter o arquivo pandas e as outras duas pastas que eu vou usar nesse exemplo, que é o seguinte: a pasta 1, ela vai ter os seguintes dados, ela vai ter um vendedor, um produto, a quantidade, o valor unitário e a filial. Aqui a gente tem duas filiais e a gente vai ter uma terceira ainda que está em uma outra pasta, para trazer um conteúdo um pouco mais legal. Vamos entender o problema. Antes de você fazer qualquer automação ou programa, você tem que entender o seu problema. Eu não poderia fazer isso aqui diretamente com o Excel? Bem, como eu falei, você vai ter que analisar o problema e quanto maior o seu conhecimento, você vai decidir qual que vai ser a melhor forma para tratar e resolver aquele problema. Aqui nesse caso a gente vai usar o Pandas, que é uma biblioteca do Python. Pode ser que dependendo do seu problema, só utilizar ali diretamente o Excel resolva. Então vai depender do caso a caso. Como na parte de IA, a IA, sem sombra de dúvida, é muito importante. Mas quem que vai estar por detrás das decisões sempre vai ser um ser humano, sempre vai ser uma pessoa. Então atente-se a isso. Você vai ter que definir o problema, você vai ter que entender o problema e com base no seu conhecimento, você vai tentar descobrir qual que vai ser a melhor maneira de resolver aquele problema. Dado isso, a gente tem o seguinte problema. A gente tem 3 filiais aqui e a gente vai querer agrupar esses dados, não somente isso, a gente vai querer saber qual que foi a pessoa que mais vendeu e qual foi a filial que mais vendeu. No caso aqui, tá entendendo, pessoal? Então, esses são os dois problemas que a gente vai querer resolver. E para resolver eles, a gente vai utilizar aqui o Pandas. Então, atente-se, eu vou deixar até aqui para a gente responder depois essas perguntas. Aqui, ó. Quem foi o vendedor com maior faturamento? Com maior faturamento. Aqui vamos deixar uma linha. E a outra, qual foi a filial que mais faturou? Qual a filial que mais faturou? Dado isso aqui, essas são as perguntas de negócios que a gente vai querer resolver. Então agora vamos lá.
a gente fez a instalação do pandas, então a gente vai dar aqui, ó, import pandas. E aqui eu vou dar um apelido carinhoso para abreviar e eu não sei ficar chamando pandas. Então, import pandas como PD. Beleza? Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente consegue fazer a leitura de um arquivo Excel com pandas dessa seguinte maneira. A gente vai colocar aqui, ó, filial 1. Filial 1. Vai receber o seguinte, ela vai receber nosso apelido carinhoso para o pandas, que é o PD. Ponto, e aqui se você dá um tab, se você dá um pontinho aqui, ó, vai aparecer já as seguintes opções que a gente pode fazer, ó. A gente vai colocar read, que seria ler. Você pode ler CSV, SQL, você pode ler aqui HTML. Como eu falei, é uma grande opção de formatos de arquivos que é suportado utilizando o nosso querido pandas. Aqui a gente vai colocar read. A gente vai colocar aqui, ponto, read, Excel. E aqui o que a gente vai passar? E aqui o que a gente vai passar de parâmetros? Como vocês podem ver aqui, há uma grande quantidade de parâmetros que a gente pode colocar. Mas aqui a gente vai fazer de maneira simples, que a gente vai colocar o caminho do nosso arquivo Excel, que é o que ele vai ler. Aqui no caso, você só vai em cima do arquivo e vem aqui, ó, copy path. Aqui eu vou colocar só o nome do arquivo mesmo, porque ele está na mesma pasta que a gente está trabalhando no nosso código. Pode ser que você tenha ele localizado em outro local, em um servidor, por exemplo, ali no seu trabalho, você vai ter que passar o caminho completo para ele, beleza? Então a gente passou o nome do nosso arquivo e agora a gente vai passar outro parâmetro que seria o sheet name. O que seria o sheet name? O nome da nossa folha, o nome da nossa planilha em si, porque aqui no Excel ele trata como isso aqui, como se fosse uma pasta de trabalho, correto? Isso aqui seriam as planilhas. Aqui a gente vai tratar da filial 1. Então o que a gente vai colocar aqui de nome? Filial 1. Caso você não tenha um conhecimento básico em Python, eu recomendo assistir outros vídeos aqui do canal. Mas por que ele está aqui entre esses aspas? Porque isso aqui se trata de uma string. Então vamos colocar aqui filial 1. Então ele vai fazer a leitura desse nosso arquivo. Então vamos rodar aqui para verificar como ele ficou até o momento. Vamos rodar aqui. Aqui, pessoal, esqueci de um adendo importante. A gente tem que fazer a instalação aqui, ó, do OpenPyXL. Aqui vamos fazer esse procedimento que eu acabei esquecendo. Então vamos ver aqui. A gente vai voltar aqui em console, perdão, no terminal, e vai dar um pip install. Aqui já tinha, só dar um pip mesmo, porque eu já copiei o restante. Foi mal, pessoal, erros acontecem, eu acabei esquecendo aqui do OpenXL. Vamos aguardar um pouquinho, que ele já está fazendo a instalação. Pronto, concluído. Agora vamos rodar novamente. Vamos rodar aqui novamente o nosso pandas, o nosso arquivo pandas que eu nomeei, né? Pronto, ele não deu nada porque a gente também não colocou nada para aparecer aqui. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar um filial 1.read, que no caso aqui, o que o pandas fez? Ele transformou isso aqui em um data frame. Vou colocar aqui, ó, type filial 1. Aqui a gente tem que colocar o print ainda, né, pessoal? Pra gente saber. A gente vai conseguir observar que ele transformou isso aqui num data frame do pandas. Aqui, ó, pandas core frame data frame. Ele transformou isso aqui em um data frame do pandas. Mas o que seria esse data frame? De uma maneira mais simples para você compreender, seria uma maneira mais eficaz da gente trabalhar com o nosso conjunto de dados, beleza? Eu não vou me aprofundar muito sobre isso para vocês só compreenderem que seria justamente uma maneira mais eficiente da gente trabalhar com o nosso conjunto de dados. E agora a gente vai dar uma consultada, pessoal, aqui na nossa filial 1. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar um print filial 1 .read, que seria o cabeçalho dela. E vamos rodar aqui e vamos verificar como que ela vem.
Olha só, aqui já estão nossos dados e aqui ele colocou um índice também para a gente trabalhar com com esse nosso data frame, tá ok, pessoal? A gente não precisa se aprofundar muito nisso aqui e a gente vai deixar com o índice mesmo. Mas caso você queira tirar, só que aqui a gente não precisa se aprofundar. Aqui a gente pode verificar também outra coisa, pessoal, que é interessante. A gente dá um print aqui na nossa filial 1.describe. O que seria o describe? Ela vai dar uma descrição básica da nossa filial 1, de alguns dados importantes. Olha só, vamos rodar aqui. Ela vai trazer o seguinte, ela vai trazer a média, o máximo, a variação, da quantidade do valor unitário. São algumas informações importantes caso você queira saber também do seu data frame. Então vamos dar uma continuidade aqui, pessoal, que a gente já conseguiu verificar algumas informações importantes. Quando a gente vai fazer essa análise de dados, é bem interessante verificar isso, se existem outliers ou até mesmo colunas vazias. A gente pode fazer isso aqui também, ó, dando um print aqui no describe. A gente vai também verificar o seguinte, a gente consegue dar um filial 1.info para algumas outras informações aqui da nossa tabela. Vamos rodar aqui e vamos verificar. Aqui ela diz que não existem valores nulos. Aqui existe o tipo dos nossos dados, objects, porque no caso aqui seria do tipo object, como a gente pode ver, vendedor e produto não são números. E aqui a filial também é do tipo object também, pessoal. Aqui, além do read, eu vou deixar agora só a filial 1 para a gente ver como que ela ficou de maneira completa. Olha só que a gente pode ver todos os nossos dados, ó. Até a 49, que seria a Beatriz Silva, a quantidade e o valor. Então, está funcionando tranquilamente. Agora a gente fez isso com a filial 1. Agora, como eu falei, a gente quer saber quem foi o vendedor com maior faturamento e qual foi a filial com maior faturamento. Então, a gente vai fazer isso aqui com cada filial e depois vamos agrupar. Aqui a gente está criando uma variável para cada filial. E aqui no caso, isso aqui está na pasta 1 e seria a filial 2. A gente tem uma outra pasta, que seria a pasta 2, que daí tem a filial 3. Então, a gente criou uma variável para cada filial. Então, a gente vai fazer o seguinte agora. Vamos dar aqui um print, só para vocês checarem como que está. Filial 3. Deixa eu ver se dessa maneira aqui ele já pega todos os dados. Porque normalmente estou acostumado a utilizar o Google Colab. Daí é um pouco diferente de se trabalhar. Aqui, como a gente pode verificar, ele pegou todos os dados de maneira ok, pessoal. Aqui a Ana, o produto, a quantidade, o valor unitário. Só que vocês podem perceber que a gente, para chegar no valor ou no faturamento, a gente vai precisar do valor total de cada um deles. Aqui não existe isso. Tem o valor unitário e a quantidade, mas o valor total, como a gente faz? Bem simples, pessoal. A gente vai pegar aqui a filial 1. A gente vai criar uma nova coluna que vai se chamar valor, vou colocar em maiúsculo, ponto total, que vai receber o seguinte, o que é o valor total? Não é a quantidade vezes o valor unitário, então a gente vai colocar aqui filial 1, aqui a gente vai colocar aqui o valor unitário vezes a quantidade. Vezes a quantidade. A gente vai rodar isso aqui e a gente vai dar aqui um filial 1 para a gente verificar como que ela ficou. Então vamos rodar. Como a gente percebeu aqui, ó, ela pegou já o valor 9 vezes 20, o valor total pegou 180. Então está funcionando perfeitamente. A gente consegue também reordenar isso aqui? Sim, a gente consegue reordenar essas nossas colunas. Mas eu não vou me aprofundar muito nisso. Então, como vocês podem perceber, não é muito difícil de vocês trabalharem com Excel utilizando Pandas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, não deixem de deixar nos comentários. Porque de vez em quando tem uma certa dificuldade de expressar as informações que eu quero passar. Então, se vocês tiverem dúvida, deixem aí nos comentários que eu vou tentar fazer o máximo possível aí para ajudar vocês. Então, a gente fez isso aqui com a filial 1 e a gente fez o valor total para ela. Então, a gente vai repetir esse mesmo processo aqui. Eu
recomendaria você, caso você esteja iniciando na parte de programação, faça linha a linha, pessoal, para vocês tentarem entender a noção que está por detrás disso, beleza? Aqui a gente vai colocar filial 2 e aqui filial 3. Então a gente já criou o valor total para cada uma delas, beleza? E o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar agora agrupamento, a gente vai criar uma nova variável que é o agrupamento. Agrupamento de filiais. Que vai receber o quê? Vai receber um PD. E aqui a gente vai chamar o pandas.concat, que vai concatenar essas nossas três variáveis, esses nossos três data frames do tipo pandas. Entenda o seguinte, vocês podem ver que todos esses três, aqui deixa eu abrir o segundo arquivo também, pessoal. Todos eles estão no mesmo formato, até mesmo com essa nova terceira coluna criada. Então atente-se, você vai fazer um agrupamento. Então eles devem estar no mesmo padrão, né? Correto, pessoal? Até mesmo aqui as colunas. Então a gente vai agrupar aqui, ó. Como vocês podem ver, tanto a filial 1, 2 e 3, elas seguem o mesmo padrão de cabeçalho, tá ok, pessoal? Então aqui a gente vai voltar. E agora a gente vai concatenar. A gente coloca aqui filial 1. Damos espaço, tá? Damos uma vírgula aqui, colocamos a filial 2. E depois a filial 3. Aqui, pessoal, esqueci um ponto importante. Os nossos colchetes. Perdão, pessoal. Agora sim. Agora a gente vai rodar aqui. E vamos colocar aqui em funcionamento. Vocês podem ver, ele fez um agrupamento de todos os dados. Aqui ele deixou o índice, como eu posso perceber, das colunas anteriores. Ele não criou novos índices. Caso você queira, você pode retirar esses índices também, caso você não vá utilizar eles. Aqui nós então concatenamos todos esses nossos dados. E agora a gente vai fazer o seguinte, pessoal. Agora a gente vai começar a responder as nossas perguntas. Quem foi o vendedor com maior faturamento? A gente vai colocar aqui a variável vendedor, que vai chamar o nosso data frame, que no caso aqui, a gente vai então utilizar um group by. Caso você já tenha trabalhado com SQL, provavelmente você já vai ter conhecimento disso aí. Ele vai fazer um agrupamento dessas informações. A gente vai agrupar pelo que, pessoal? A gente não vai agrupar os vendedores, que no caso aqui está como vendedor, e a gente vai agrupar os vendedores pelo que? Pelo valor total, correto, pessoal? Então a gente vai colocar aqui valor total. E a gente vai querer o que do valor total? A soma. Então a gente vai fazer isso aqui. E a gente vai dar um print aqui, ó, do nosso faturamento dos vendedores. Aqui vamos rodar. E olha só que legal. Aqui a Ana Silva faturou tanto, a Ana Souza faturou tanto, a Bárbara Souza faturou tanto e ficou dessa maneira aqui. Olha só que legal, pessoal. Com algumas linhas a gente já conseguiu obter esse resultado de maneira simples. Obviamente seria até possível você gerar um gráfico agora a partir disso aqui. Caso vocês queiram, posso trazer mais vídeos dessa maneira aqui para vocês também, beleza? Caso você esteja acompanhando as lives aqui do canal, nas próximas lives eu vou fazer um conteúdo assim, um projeto bem legal, onde que a gente vai fazer uma automação que extrai dados, faz esse tratamento e já acaba gerando um relatório bem legal. Então agora a gente quer saber outra coisa, a gente quer saber agora qual foi a filial que mais faturou. A gente vai fazer a gente vai fazer basicamente o mesmo, pessoal. A gente vai chamar aqui, ó, faturamento. Opa, perdão, estou colocando tudo aqui em maiúsculo. Faturamento filial. A gente vai fazer novamente o mesmo processo. A gente vai chamar aqui o agrupamento de filiais. A gente vai agrupar agora por filial, pessoal. Por filial. A gente quer fazer um agrupamento por filial. Que aqui eu coloquei de qual maneira? Aqui, ó. Filial. Por filial. Opa, perdão, esqueci do group by. Meu chapéu, onde está a minha cabeça? Ponto group by. E aqui sim eu vou colocar a filial. E a gente vai agrupar a filial pelo quê? Pelo valor total, pela soma do valor total de vendas. Então a gente coloca aqui V total
E a gente coloca aqui um ponto sum, que seria para somar, pessoal. E olha só que legal, a gente vai dar aqui um print. Agora a gente coloca o faturamento filial. Aqui tá dando print. Aqui, ó. Aqui já pegou a filial 1, a filial 2 e a filial 3. Olha só. A filial teve isso aqui de faturamento, essa aqui teve isso aqui de faturamento e a outra teve 15.200 de faturamento. Olha só. Com algumas poucas linhas de código a gente conseguiu fazer um negócio bem legal. Então olha só a capacidade que o Pandas tem para nos oferecer nas atividades do nosso dia a dia. Não só o Pandas, mas o Python de modo geral. É muito interessante. Obviamente a gente poderia trazer esses dados de maneira melhor, já colocar aqui em reais, fazer uma formatação mais interessante, só que aqui o objetivo é realmente ser um conteúdo mais simples. Eu tentei trazer de maneira mais simples possível, porque pode ser que você esteja iniciando o mundo da programação, ou talvez seja um primeiro vídeo falando sobre Python, justamente para trabalhar com ele, utilizando uma outra ferramenta. Talvez você tenha ouvido no trabalho, poxa, pandas, o que será esse pandas? E se deparou com esse vídeo aqui. Então eu quero trazer o básico para vocês terem esse conhecimento. Então não deixe de acompanhar os outros vídeos que eu vou trazer aqui no canal, porque eu vou tentar trazer conteúdos mais completos. Isso aqui foi só, digamos, um aperitivo do que está para vir por aí, beleza? Então foi isso aqui para o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever e dar aquela força. Quase ia me esquecendo. Caso você tenha qualquer dúvida, sugestão ou crítica, deixem nos comentários. Aliás, não se esqueça do que eu falei no começo do vídeo. Tenho certeza que você gostou, então não se esqueça de se inscrever.